aí, Jô? Aqui para mim estava dando um pouco de delay. Não sei se é o meu, se é o seu, mas acho que agora parou. Se vocês puderem sinalizar, por gentileza, aqui, está dando delay. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Tá, tá em tempo ótimo. real, tá sem delay, tá de boa. Pra mim aqui tá tudo bem. Então, Dani, eu fiz uma introdução rapidinha, né? Dizendo que nós decidimos falar um pouco sobre as feridas emocionais. E falamos já da rejeição, mas como é um tema que dá muito pano para manga e tivemos muitas coisas que passou em branco, passou muito rápido o horário, a gente vai voltar a falar um pouquinho hoje sobre a ferida da Sim. rejeição. Já pedi às pessoas que forem entrando, né? Se fizer sentido para elas também, para convidarem outras pessoas para vir participar conosco. E se elas quiserem também colocando os insights, porque muitas das vezes nós vamos falando aqui, mas um comentário que a pessoa deixa ou alguma pergunta que a pessoa faz ajuda também a expandir um pouco mais esse tema. E falei, né, sobre algumas características já também que traz a ferida da rejeição, que tem essa questão da comparação, né? A pessoa tende a se comparar todo o tempo e entra em dor, se sentindo ali inferior, né, em relação ao outro. E falei também dessa questão do perfeccionismo, da pessoa não fazer, ficar ali com a vida truncada, travada, porque quer fazer, mas quer fazer perfeito. E, por outro lado, dela não se achar suficientemente boa. Quando as pessoas fazem algum convite para ela, ela tem dificuldade de aceitar, de estar ali vivenciando aquela experiência por achar que não vai dar conta. Então, foi mais ou menos essa introdução que eu fiz antes de você chegar. Não sei se você chegou a ouvir. Não ouvi, mas é isso, né? Para dar uma pincelada aqui no que a gente já trouxe da outra live, né? Essa dor da rejeição, ela é muito forte nesse sentido, né? A pessoa, ela se sente uma inútil, ela se sente uma nada, ela acha que ela não merece, que ela não tem o direito de ocupar o espaço dela na vida. E aí, com isso, ela entra, né, nisso que você falou do perfeccionismo. Ela quer fazer tudo exageradamente perfeito para provar que merece estar ali, que pode ocupar o espaço, porque, no fundo, ela se sente muito desvalorizada, sem valor. Foi uma criança que não se sentiu acolhida, não quer dizer que não houve acolhimento, né, como a gente falou aqui. Às vezes, até uma mãe super protetora trouxe essa dor da rejeição porque a criança se sentiu, em essência, incapaz. Assim, a minha manifestação não conta, a minha manifestação não tem direito porque ela é pequenininha para fazer, ela não sabe, ela não pode. Então, muitas vezes está na interpretação que a pessoa já traz de outras vidas, né? Ela já traz essa bagagem para ser elaborada aqui nessa encarnação e é uma dor muito intensa, porque a pessoa se trava, né? A gente não chegou a falar dos traços físicos, mas é aquela pessoa que está ali meio que se encolhendo, ela não quer ocupar espaço, você vai dar um abraço, ela meio que não quer, não aceita, não gosta, chega até problemas de pele, porque encostou e aí ela fica com uma alergia, né? A pele é onde a gente tem o contato externo. Então, há uma dificuldade muito grande de se integrar com o mundo exterior, de sentir que faz parte, de sentir que merece fazer parte do mundo do todo, de um grupo, de uma família, e acaba por, dessa maneira, reproduzindo sempre essa situação de se sentir rejeitada. Por mais que ela acaba até se retirando, ela quer fazer parte, mas ela acaba saindo, né? O nome da máscara, da ferida da rejeição é o escapista, então ela escapa, ela foge de possível contato já para não sentir que vai ser rejeitada. Então ela acaba ficando presa nesse ciclo de se sentir rejeitada e aí quer fazer parte, mas não vai, ela mesma se exclui e aí ela manifesta uma relação onde ela vai se sentir rejeitada de novo, a pessoa não vai querer estar com ela e assim ela fica presa dentro disso e isso vai se repetindo até que a ferida comece a ser curada, né? Até que isso comece a ser olhado e curado. Como que você vê isso, João? Então, eu acho muito legal essa lucidez que você traz, das pessoas terem esse entendimento, né? Que nós trazemos essas questões para poder serem elaboradas. Porque senão é como a gente diz, né? Não tem almoço de graça. Então, em algum momento, foi feita alguma atitude, alguma ação aconteceu para que nós tivéssemos que vir aqui para elaborar essa ferida. E é interessante também que nós vamos falar das 5 feridas, não hoje, né? A gente dividiu, mas que é possível que nós tenhamos mais de uma ferida manifesta dentro do nosso sistema
mas uma vai prevalecer com um pouco mais de intensidade. E quando nós chegamos a começar a olhar para essas feridas, olhar as características do físico, olhar a questão do comportamento, olhar a família que nós nascemos e o que se manifesta ali, a gente vai começar nisso que você disse agora, que é esse olhar para a cura, né? De olharmos como que nós precisamos de ressignificar essa ferida dentro da gente, para a gente aprender a lidar com ela. Porque se nós trouxemos ela para elaborar, eu digo assim que às vezes parece estágio de videogame, né? As fases vão passando, mas essa ferida ela vai voltar em outras situações para a gente mesmo perceber se a gente já sabe lidar com ela. Se a gente tem ali uma estrutura para não sofrer tanto quanto a gente sofria antigamente, quando a gente não sabia que ferida nós tínhamos ou qual se manifestava dentro do nosso sistema, né? E quando nós olhamos isso, eu acho muito legal, porque a gente vai trazendo a responsabilidade para a gente mesmo. E aí a gente para de querer terceirizar o outro pela ferida que eu estou sentindo. Porque você falou, né? Às vezes a pessoa nem foi rejeitada. Às vezes ela foi muito protegida. Mas como ela traz essa ferida para poder elaborar, ela vai sentir naquele momento uma rejeição. Se estão me dando muito cuidado, se estão fazendo tudo por mim, é porque eu não sei fazer, que eu não dou conta de fazer, e vai se sentir inferior. Por isso que é muito complexo, ao mesmo tempo, né, de conseguirmos olhar friamente para essas questões, porque nós não conseguimos, muitas vezes, perceber essas feridas se manifestando. Elas são de forma tão naturalizada dentro do nosso sistema que a gente nem percebe. Quando a pessoa fala assim, ah, não, sou só perfeccionista. Ou a pessoa quer fazer de conta que não está ali, né? Uma característica também das pessoas que têm a ferida da rejeição é de tentar se fazer invisível, usar muitas questões de roupas escuras para não ser notadas, tem dificuldade de entrar e sair de ambientes. Ou seja, tudo isso são coisas que se a gente não está estudando, olhando para essas questões, elas vão se manifestar, mas nós teremos dificuldade de conseguir conectar essa informação. Justamente porque dor dói, né? E quando nós acessamos a nossa dor, é muito complexo de olhar para isso. Mas aí vamos entender, né, que todos nós vamos ter essas feridas manifestas no nosso sistema. Assim como a gente falou, né, dos instintos humanos, que são os pecados capitais, a gente tenta negar algumas coisas, mas fazem parte do ser humano. Então, a gente tentar abafar, não olhar para isso, também não resolve. E aí a vida fica parada, a gente fica procrastinando as nossas ações, fica insatisfeita porque as coisas não acontecem, porque se a vida está parada, não tem nada acontecendo. E justamente é isso que falta a gente olhar para a gente mesmo, falta a gente se acolher, entender que ferida que está ali manifestando, para entender também como eu vou lidar com ela. E esse é o nosso objetivo, né, Dani? Vir aqui, expandir a consciência, falar um pouquinho sobre isso, ouvir vocês também, que estão aí do outro lado, para fazer, né, essa conexão desse autoconhecimento. Às vezes é uma virada de chave que você estava precisando, e com uma frase que você escuta, às vezes você consegue fazer o movimento. E se não conseguir, Dani, o que precisa de fazer? Tratar. Tratamentos e mais tratamentos até conseguir manifestar aquilo que é o seu natural, né? A ferida da rejeição tem muito a ver com isso, de não trazer aquilo que é o seu. Por uma questão de um julgamento muito forte, de uma autocrítica muito forte, a pessoa não consegue se amar o suficiente para ser do jeito que ela realmente é, né? E aí, para conseguir limpar todas as camadas que estão impedindo que isso aconteça, né? E o que acontece? Se eu não olho para isso, se eu não acolho isso dentro de mim, eu entro na negação, eu vou jogando isso para o meu inconsciente. E aí isso vai criando massas e camadas que aí vai ficando cada vez mais difícil de tratar e de sair disso, né? Não existe assim, não vou olhar. Tudo bem, eu tenho isso, eu me sinto assim, eu quero sumir mesmo, quero desaparecer, não consigo me conectar com ninguém, me sinto rejeitada, mas não vou olhar para isso não, deixa isso para lá porque eu tenho que ser forte, eu tenho que tocar minha vida e vai passar, porque chega uma hora que não tem mais aonde guardar, e aí isso começa a se exteriorizar, isso começa a transbordar, e a pessoa, mais que tudo, né, a pessoa que vive dentro dessa dor da rejeição, ela não consegue viver em paz. Ela não se sente feliz, ela não se sente alegre, porque ela está o tempo inteiro se criticando, se condenando, se julgando, ela está o tempo inteiro se negando de ser aquilo que a essência dela realmente é.
E é muito difícil caminhar desse jeito, né, Jô? É uma constante negação daquilo que está dentro de si, né? O escapista, né, a pessoa que vive essa dor da rejeição, ela passa a vida com medo de entrar em pânico. Constantemente, assim, o maior medo dela é entrar em pânico. Então, para não entrar em pânico, ela evita todas as situações que podem colocar ela nisso. Por exemplo, falar em público, por exemplo, se expor, entrar numa roda de pessoas novas, se jogar na vida. E aí, se a gente não se joga na vida, se a gente não procura aventuras, se a gente não procura novas situações, novas interações, a gente se isola da vida e não vive. A gente não tem novas experiências, expansão, então a gente está sempre ali naquela zona de conforto, no casulinho, encasuado, e não vai para o mundo. Então é muito importante ir olhando para isso aos poucos e se percebendo, né? Mais que tudo, um grande passo de acolhimento e observação, se ver dentro da dor, se perceber. Todos nós podemos ter traços de todas as dores até, são várias dores, e aí quando a gente dá o passo 1, que é acolher a dor, se perceber dentro dela e fazer as pazes que ela está ali, é onde a gente começa a caminhar para uma cura. E não o oposto de negar, de se esquivar, de evitar admitir que aquilo está ali porque é feio, porque não pode, porque justamente se permitir ser aquilo que se é. Dentro da dor, dentro dos amores, dentro dos horrores, dentro do que for, dentro da gente, a gente acolher aquilo. Quer dizer que eu vou ser uma inconsequente e sair ferindo os outros? Não. Mas é eu perceber, eu aceitar dentro de mim. Eu tenho, né, como a gente falou lá atrás, na outra live, uma pessoa que vive a dor da rejeição, de um modo geral, recebeu isso do pai ou da mãe. E aí, naturalmente, vai sentir raiva ou até ódio do pai e da mãe. E negar-se o direito de sentir isso vai gerar aquela coisa de jogar para o inconsciente e aquilo transbordar mais cedo ou mais tarde. Então, é acolher tudo o que for. Quer dizer que eu vou lá brigar com meu pai, brigar com a minha mãe? Porque não é sobre brigar, é sobre acolher a dor e acolher a todos à nossa volta como pessoas que estão sofrendo também. Todos têm dores, todos têm seus horrores para curar. Então, quando eu consigo olhar para isso com o acolhimento, com a compaixão necessária, de que eu estou em dor e me dar esse amor e acolhimento e compreender que aquele que me machucou, que me feriu, que fez com que eu me sentisse rejeitado, fez isso porque também está sofrendo, eu começo a olhar para o mundo com um olhar mais compassivo, eu começo a trazer mais compaixão para o meio. Quer dizer que eu tenho uma pinimba com a minha mãe que me rejeitou a minha vida inteira, então eu preciso estar perto dela? Se você não quiser, não. Não é sobre ir lá e estar junto o tempo inteiro, mas é sobre esse peso no seu coração ser solto. É sobre perdoar. Perdoar no sentido de não ficar carregando a mácula dentro de si, mas de deixar isso ir embora. Mas ela é abusiva. Então fica longe, mas perdoa. Entenda que se alguém está te maltratando, alguém está fazendo algo de ruim para você, essa pessoa também é vítima de alguma dor. Isso quer dizer que você tem que ir lá resolver? Não, mas você precisa acolher que ali tem uma criança ferida, ali tem alguém que está sofrendo também. E só faz o mal para o outro alguém que está em sofrimento. E aí a grande virada de chave é a gente não se permitir ser a pessoa que faz mal a si mesmo, por causa do sofrimento que o outro projetou em mim, jogou em cima de mim, aí agora eu me rejeito porque a minha mãe me rejeitou? E aí eu vou reproduzindo isso a vida inteira e multiplicando isso? Não, é a gente acolher, tá? Ela estava em dor, eu não consigo estar perto dela, mas eu vou tentar perdoar ela para que essa dor, para que esse peso não ande no meu coração. Ela fez o que fez, como sabia fazer, não quero conviver, mas também não aceito que senti ódio, aceito que senti muita raiva, mas eu não quero devolver para ela o mal. Eu não quero ir lá e que ela se ferre e vou ficar feliz quando ela se ferra. Não, quero que ela se cure disso também um dia. Afinal de contas, se veio como mãe, se veio como família, é porque a gente tem algo para elaborar junto. E se eu escolhi essa família, é porque eu precisava olhar para essa dor, eu precisava ter essa ferida cutucada para despertar em mim um motivador, um fator, alguma coisa que gritasse para que eu olhasse para isso e começasse, no fundo, a me acolher, a me permitir ser quem eu sou. E aí eu fui embora. Dani,
Não, você falou uma coisa tão profunda e tão forte, que eu acredito assim que já é uma palavra, uma chave de cura. Porque quando a pessoa começa a olhar para as próprias feridas emocionais e ela percebe que ela tem essa ferida da rejeição, ela vai entender até o processo que a mãe dela ou o pai dela vivenciou. Porque ela vai entender, se eu tinha essa ferida para poder ser elaborada e eu projetei nascer nessa família para poder trabalhar essa ferida, ela vai sair do lugar do banquinho da vítima e vai pegar a sua vida como protagonista e entender, bom, se eu escolhi essa família, se eu preciso elaborar em mim essa dor, aí vai ver que é uma faca de dois gumes, né? É de lá e de cá. Possivelmente, o pai ou a mãe também tem essa ferida que precisava de ser vista, que precisava de ser trabalhada, e ninguém dá o que não tem. Então, se essa pessoa se sentiu rejeitada, se ela também teve uns avós que rejeitaram os pais. E assim por diante, quando nós vamos entendendo isso, que nós vamos entrando nessa questão do autoconhecimento para curar tudo isso, quem travou? Falou que travou, Dani? Travou para você? Eu Não, tô te para ouvindo mim, eu bem. tô Tô te de ouvindo boa. bem. Eu tô de boa. Ô, Lu, será que não é você que travou, não? Então, quando nós vamos entendendo essa questão aí de que cada um está aonde se coloca justamente para a nossa própria evolução, a gente sai do lugar de vítima e vem para o lugar de protagonista da nossa vida. E nesse momento é que as coisas começam a acontecer verdadeiramente. Porque se a pessoa tem o traço lá da rejeição, né, a ferida da rejeição, e ela faz muita comparação, quando ela começar a se comparar, que ela souber que ela tem essa ferida, ela vai se perceber. Por que eu estou me comparando aqui? Qual é a dor que está gritando aqui para eu estar fazendo isso comigo? Ou quando a pessoa perceber que ela está pensando que não é capaz, que ela não consegue fazer, ela vai ali entender. Eu estou preparada para fazer esse movimento? Por que eu estou invalidando aquilo que eu sei ou aquilo que eu dou conta de fazer? Ou seja, ter esse conhecimento é libertador porque nos permite também fazer o movimento. E aí é aquilo, né? A gente vai olhando para uma ferida. A terapia, eu já falo pro pessoal, a terapia ela não cura, ela dá consciência para você lidar com as suas questões, né? Porque você, eu vou sair daqui curado? Não sei, né? Depende do seu entendimento consigo mesmo. Então, quando nós temos esse trabalho de autoconhecimento, que sabemos qual é a ferida que está se manifestando, entendendo que vamos ter essas máscaras, que não é algo ruim. A máscara é uma estrutura, é como se fosse um curativo para essa ferida. Só que um curativo, dentro de uma ferida que está suja, infecciona. Então, quando nós começamos a entrar nesse estudo do autoconhecimento, que a gente vai elaborando, que nós vamos fazer o movimento, é a limpeza dessa ferida, para depois sim a gente conseguir fazer aí o fechamento, para que isso não doa tanto como doía antes. Porque tentar fechar uma ferida sem antes higienizá-la, limpá-la, é pior. É como a Dani disse, daqui a pouco vai estourar, a coisa fica feia e o movimento ele vai ser muito mais moroso. De uma coisa que poderia ser rápida, você vai ficar ali sofrendo e às vezes desnecessariamente porque não teve o acolhimento. Quando nós entendemos que ferida nós temos, aceitamos, aí vai a parte do acolhimento. No momento que eu aceito e acolho, aí já estou pronta para que seja curado, verdadeiramente. E então eu começo a entender a minha responsabilidade dentro do movimento da minha própria vida. Eu paro de sentar no lugar da vítima, paro de buscar responsáveis por minhas insatisfações e não realização. E quando eu tomo as rédeas da minha própria vida, as coisas começam a funcionar. Parece mágica? Parece, mas não é. Mas tem com determinação, é possível se fazer o movimento, né? E as feridas vão estar aí presentes em todos nós. Nós vamos falar de 5 delas, né? Como a Dani falou, nós vamos manifestar algumas características de várias. Aí é entender, pegar o caderninho, pegar a caneta, anotar algumas características, se perceber. A Dani já falou de alguns comportamentos, já falou de algumas características. Na outra live a gente falou de outras. E depois que olhar tudo isso, entender qual ferida que está gritando com mais potência, é se acolher. E nesse acolhimento, a cura chega. Porque quando nós começamos a perceber o que está manifestando, a gente vai perceber também os sinais que estão chegando para que a gente possa lidar com essas situações. E entendendo que não tem nada que seja impossível. Agora, o que nós precisamos é ter determinação, foco e coragem.
Porque tapar uma ferida que está ali ainda suja não é inteligente, não é saudável e faz mal, né? Então, olhar para si com carinho, aceitação e acolhimento é o passo que vai ajudar a fazer um movimento. O Dani faz igual você agora, eu vou sair disparado, né? Mas é bom, nossa, falou tanta coisa legal. Porque justamente isso, né? A máscara, né? Quando a gente. Essa coisa do acolhimento é muito importante, porque é o passo número 1 para que a gente consiga se curar disso tudo. Então, em vez de ficar com raiva da máscara, porque, eu sou uma perdedora, porque aí a pessoa entra no loop da culpa, e aí começa a se punir, e aí afunda ainda mais o buraco. É entender, se eu tenho um corte, né? Eu tenho uma ferida aqui, um corte, que é a máscara, né? Que a máscara, ela tá ali para tapar a ferida. Se eu tenho um corte, eu não vou ficar enfiando o dedo no corte para que ele desapareça, ficar tentando esfregar ele para... Ele não vai sumir se eu ficar mexendo. A mesma coisa é a máscara, né? Não é sobre querer que ela desapareça. Então, eu quero que a minha ferida da rejeição suma. É ter realmente essa confiança no tempo biológico, no tempo físico, no tempo de cada um emocional, para a ferida se curar, trazendo esse acolhimento, trazendo esse amor, né? Mais que tudo, eu acho que é assim, realmente amar a máscara, porque a máscara, ela te permitiu chegar a sobreviver. Porque a dor vem, o maior medo, a máscara tá ali pelo pânico, pelo medo que a pessoa tem de reviver aquela dor da rejeição. Então ela põe aquela máscara do escapista para se esquivar daquela dor e nunca mais se sentir rejeitada. Então, quando eu consigo trazer amor para essa máscara, entender que ela estava ali para me proteger e querer mudar isso, querer curar isso, então observar. Toda vez que eu sinto medo de ser ridicularizado, é a dor gritando. É a dor me impedindo de quê? De ser quem eu vim aqui ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar respirar fundo e procurar ser um pouco mais daquilo que eu realmente quero ser e ir experienciando aos poucos. E não querer que desapareça esse medo de me expressar, esse medo de falar em público, esse medo de ser quem eu sou, porque no fundo é tudo medo de ser quem eu sou e ser rejeitado. Então, permitir, eu tô vendo a máscara ali, tô com a minha vulnerabilidade exposta, tô com medo de ser ridicularizado, tô com medo que me julguem, mas vamos lá, vamos andando devagarzinho para frente, deixa eu me expressar um pouco aqui mais como eu sou e dar um pouquinho de amor para essa máscara e não só querer que ela desapareça e agora eu vou me jogar, porque aí o que vai acontecer? A tendência é, como está muito forte no sistema, manifestar de novo a dor da rejeição, aí a pessoa vai se apavorar. Então, ir aos poucos, lidando com isso, com todo esse acolhimento, com todo esse amor. Tá aqui, tá essa dor, tô vendo ela, beleza. E confiar no tempo natural da coisa se curar. Sem querer ficar apressando, isso tem que sumir, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que desaparecer, né? O pessoal faz muito isso na terapia energética. Eu tenho que sumir com a minha criatura, eu não aguento mais essa... Não, você não vai sumir com a criatura, gente. A gente criou essas criaturas, a gente criou essa máscara, elas vão estar com a gente sempre. É a gente aprender a se utilizar disso da melhor maneira possível e fortalecer o eu. Tirar, né? A máscara tá ali o quê? Para proteger o ego que quer ser aceito, né? O nosso orgulho que tá aí querendo ser parte. E quem tem que aceitar quem? Sou eu que tenho que me aceitar, né? Então sou eu que... Os outros não vão gostar de mim sempre. Nem Jesus foi amado por todo mundo o tempo inteiro. Quem sou eu na fila do pão para achar que todo mundo vai gostar de mim? Agora, se eu me amo, se eu me aceito como eu sou, a opinião dos outros conta cada vez menos. E é aí justamente quando eu começo a me curar da ferida da rejeição. Quando eu começo a não me importar tanto que alguém não gostou de mim, mas eu sei da minha integridade, eu sei dos meus valores, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e que eu estou entregando coisas boas, mesmo que alguém não goste, eu sei que eu estou fazendo bem. Então aquilo pode até incomodar um pouco, mas já não me destrói. Aí eu já vejo que eu estou fazendo um movimento de autoaceitação, de autoamor, e de me permitir ser aquilo que eu sou, independente da crítica dos outros. Né, Jô? Porque no fundo, dentro de uma ferida da rejeição, o escapista é uma pessoa super independente lá no fundo. É uma pessoa que tem um alto poder de fazer as coisas por conta própria.
sem se importar tanto com os outros, se não ficasse perdendo tempo ali querendo ser aceito, ou fugindo de todo mundo. Não é uma fuga, é uma pessoa que é naturalmente independente, mas precisa realmente aprender a não se importar tanto com aquilo que se o outro gosta, se não gosta, se vai aceitar, se não vai, e fazer um movimento de se acolher mais do que tudo, de se aceitar. E se a ferida está gritando, se a ferida está latejando, aceita isso, acolhe isso. Ama essa máscara, ama essa ferida e dá o tempo necessário para isso ir se curando. E aí, através da autoobservação, através do ganho de consciência, a consciência que cura, você entende melhor a dor, você entende melhor a ferida, e aí você consegue respirar fundo e tentar interagir com isso de uma forma suave, sem o desespero de querer fazer isso sumir agora, mas sim passo a passo, dia após dia, experiência após experiência, trazer essa evidência que a vida pode ser diferente, que o outro não me aceitou, mas eu me aceito. E aos poucos você começa a ser aceito por outras pessoas, porque você também muda o ciclo, você também muda a sua energia e encontra pessoas com alto grau de capacidade de te acolher também. Mas você primeiro precisa vibrar isso para atrair de fora pessoas com essa mesma vibração que você. Porque se você se rejeita o tempo inteiro, você vai continuar atraindo pessoas que te rejeitam e o ciclo vai se repetir. Se você está dentro disso, de novo, se acolhe com amor dentro disso e entenda que tem uma mudança, que tem um movimento que precisa acontecer, que não vai ser da noite para o dia, é aos poucos. E a autoobservação no fim do dia, como a Jo falou, chegar no fim do dia, analisa, quando é que foi que pulou a minha máscara? Quando é que foi que eu fui escapista? Quando é que foi que eu deixei de ser eu? Vai anotando, vai se percebendo dentro disso, porque isso é um trabalho que não tem terapia que vai resolver para você. Isso é um trabalho de superação pessoal que demora, às vezes, uma vida inteira para a gente ir lá e se perceber. A terapia vai ajudar? Poxa, caramba, vai! Mas dia após dia, a escolha é sua. Se eu vou vir aqui para a live falar com a Jo e dar de cara com a minha dor da rejeição, com o meu pânico, com o meu medo de falar em público, é uma escolha minha. Porque por que eu tô aqui querendo falar de rejeição pra caramba? Porque eu vivi essa dor. Eu compreendo ela, eu vivo ela. E aí tem fase que ela tá mais gritante, tem fase que ela tá mais dormida. Aí se eu tô tendo um desafio maior na minha vida, eu sinto mais. E às vezes não é um caminho reto. Não é uma coisa assim, agora eu resolvi, não é. Vai estar ali, vai pular, vai ter fase que vai pular, vai ter fase que vai adormecer. E de repente você perde uma pessoa que você ama, você fica vulnerável, ela vem de novo, e aí acontece alguma coisa na vida, vai vir de novo, aí daqui a pouco fica dormente. E quanto mais eu consigo acolher isso com amor, perceber que aquela máscara está ali para me ajudar, e que eu agora não preciso mais dela, então ela pode ficar tranquila, que eu vou conseguir lidar com alguma ridicularização externa, e aí eu consigo aos poucos me fortalecer e viver como um adulto autônomo, dono da minha vida, dono da minha situação, responsável por mim mesmo, tomar as rédeas da vida, sem permitir ser a reatividade da dor. A máscara é o quê? É uma reação à dor. Eu estou reagindo, eu estou me escondendo, eu estou ficando invisível, eu estou tentando sumir. E a gente consegue, com muito amor, ir superando isso aos poucos, com muita paciência, através do ganho de consciência, da autoobservação, da autoanálise, e da terapia também. Agora eu me empolguei. Não, mas você foi em vários lugares aí muito legais, Dani, porque vai gerando consciência, né? Quando a gente vai fazendo esses links, vai ligando o Lé com o CRE aí, vai expandindo. E nessa expansão, muitas fichas vão virando, vão caindo. E aí eu acho interessante falar que uma outra característica que tem essa ferida da rejeição é quando as pessoas estão conversando e são interrompidas. Aí elas já se calam, já se travam, acreditando que aquilo que ela está falando não tem importância nenhuma. Então ela se invalida novamente. Ou ela seja, acha que ela não tem importância, não é nem o que... aí que tá. Justamente. Ela não, essa não é nem assim, o que eu tô falando não é importante. A pessoa acha que ela não é importante. E aí ela entra na dor mesmo que grita. Desculpa. Não, mas é por isso que você estava dizendo em relação ao acolhimento, porque se a pessoa já sabe disso, ela vai ficar do lado dela. É como você disse, a pessoa vai estar ali esperando a validação do outro, ela vai deixar de viver a própria potência. E quando ela já sabe disso, ela vai se acolher. Ela vai entender que está tudo bem. E em alguns momentos as pessoas vão cortar mesmo e é o que tem para hoje. E é a vida que segue. Nem por causa disso que a pessoa estava falando não era interessante, não era importante. Ou seja, mas isso é mais gritante para as pessoas que têm essa ferida
como uma característica mais marcante, como algo que precisa de ser elaborado, de ser curado, de ser olhado. E uma outra fuga, né, que as pessoas têm em relação a isso é correr para o açúcar. Então, as pessoas que têm a ferida da rejeição muito gritante, elas tendem a consumir muito açúcar, ou elas vão ali fugar através das drogas, do álcool. É uma forma que eu não sei lidar com aquela ferida e eu vou buscar alguma... É a fuga, né? A máscara do escapista. Eu vou fugir, eu vou me escapar daquela situação, justamente para quê? Para não ter que lidar com ela. Quando nós vamos entendendo isso, a gente vai se observando, é um movimento e a oportunidade que nós temos de fazer algo para que isso não fique tão acentuado no nosso dia a dia e a gente consiga viver verdadeiramente sem se esconder, né? Que é uma tendência do escapista se esconder, se fazer de invisível, ou seja, não gosto de dar trabalho, não gosto de chamar atenção. Então, na infância, provavelmente, era uma criança quietinha, caladinha, que não tinha muita interação. Quando recebe muita atenção, acha que está incomodando, que a pessoa está ali perdendo o tempo dela, dando para ela, né? Está incomodando, que está tirando a pessoa do foco da própria vida dela. Ou seja, tende a se inferiorizar, se diminuir para se esconder. E se tudo isso que a gente está dizendo vibrou em você, não se preocupe, tá? Existe terapia, existem movimentos possíveis a serem feitos, mas o primeiro é isso, é poder falar sobre, é reconhecer a ferida que está aberta para que tenha um acolhimento e para que chegue a cura, a ressignificação. Porque se a gente faz a negação, né, a gente vai negar a ação, não tem cura. Vamos continuar aí buscando estratégias para poder esconder essas feridas, né? Mas não tem como. Elas estão ali como algo que nós trouxemos para ser trabalhado e ser elaborado. Ou seja, quando nós temos a ferida da rejeição, a gente vai ser rejeitado pelos pais, pelos trabalhos, pelos colegas. Vai ter situações de rejeição. Então, se essa situação está acontecendo frequentemente com você, não terceirize a responsabilidade, não jogue para fora que o outro me rejeitou. Olhe para você, se você está se acolhendo. Se não é você que está se rejeitando primeiramente, com receio de sofrer essa rejeição do externo. Quando nós vamos fazendo essa análise, a gente vai entender e perceber que nós temos várias partezinhas nossas que nós mesmos rejeitamos. E por isso que essa dor vai intensificando cada vez mais. Quando eu começo a olhar para aquilo e entendo que faz parte de mim, é a questão da sombra, né? Todo mundo quer ser gratiluz, mas ninguém quer olhar para a própria sombra. Então, rejeita a sombra. Rejeitando uma parte de mim, eu fico incompleta. E eu estando incompleta, não tenho como estar feliz. Porque eu não consigo fazer aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu me propus fazer com eficiência, né? Então, aquela potência que eu deveria de usar para poder me impulsionar, eu nego. Se eu nego, eu mato. Se eu mato, eu não tenho como manifestar. Aí fica um monte de pessoas falando que a vida está sem sentido e não sabe por quê. Talvez uma das respostas esteja aí. A pessoa quer ser esse gratiluz, não entendendo que quanto mais luz, maior também é a sombra. E tá tudo bem, a questão é, não existe nada bom ou ruim. O que é bom ou ruim é a sua verdadeira intenção e intencionalidade ao manifestar cada potência que você traz. Eu gosto muito de falar da manipulação, né? Que as pessoas, não, eu não sou manipuladora. Se nós pegarmos uma planta, a gente pode fazer um remédio ou um veneno. Tudo é manipular. Mas aí qual a intenção que eu estou manipulando é que vai ser verdadeiramente o que eu preciso de estar ali vigilante para fazer um movimento que não me cause mais dor. Porque o livre-arbítrio, ele está aí. Você tem uma potência, você vai usar. Se você quiser, você usa. Se você não quiser, você não usa. E agora a sua responsabilidade é com aquilo que você faz, com aquilo que você move dentro do seu campo. Aí, se você está na ferida da rejeição se escondendo, como é que você quer ser vista? Quando nós começamos a entender que o nosso movimento, nós precisamos fazer um movimento de serviço, de ser olhado por algum motivo. Agora nós somos terapeutas, trabalhamos online, então se a gente não vir para as redes, ninguém vai me achar em Ouro Preto, que eu não sou alecrim dourado que nasci sem ser semeado, né? As pessoas não vão me encontrar. Eu preciso trabalhar o meu orgulho, eu preciso de entender que nem todo mundo vai gostar do que eu falo ou do que eu faço, e tá tudo bem, porque eu também não gosto de todo mundo, não gosto que todo mundo faz, já entendi isso.
Mas se eu não fizer esse movimento, se eu me esconder, eu não posso ficar na dor que eu não estou sendo achada, encontrada, sendo vista. Por isso que trabalhar essas feridas, ela vai trazer uma, não gosto de falar equilíbrio, mas uma harmonia para dentro da nossa própria vida, para nossa manifestação, né? Então eu preciso de olhar para as minhas dores, porque se eu não estou conseguindo movimentar, a vida está travada, eu estou procrastinando, nada está dando certo, é a espiritualidade querendo te movimentar e falar, olha, presta atenção. Uhum. Agora você ficou muda. É, tá tendo uma chamada aí. Não deu pra ouvir nada. Já. Já tirei a chamada. Então, Jô, enganchando aí no que você estava falando, uma das coisas que também é traço da ferida da rejeição, que eu acho que a gente ainda não mencionou aqui, que eu acho que para dar continuidade nesse entendimento dessa ferida, a pessoa que vive por trás dessa máscara do escapista, né, do que foge, ela tem uma tendência muito grande a devanear. Ela sai. Assim, a realidade está aqui acontecendo e aí ela sai. Mesmo que ela não tenha bebido, nem fumado, nem feito nada para alterar a consciência dela, ela está ali consciente, é uma pessoa muito imaginativa. Então ela vai para a bolha dela e fica lá no mundo, né? Como eu costumava dizer, no fantástico mundo de Dani, lá na minha bolha, maravilhosa. E aí a pessoa, de novo, voltando para o livre-arbítrio, né? O escapista, ele precisa ter a consciência que ele tem o tempo inteiro a escolha, porque se curar de uma dor é uma escolha, é uma decisão que eu tomo, de estar presente na realidade. Não, beleza, eu tenho essa capacidade de me desdobrar e viajar para outro lugar e não estar nem aí para essa realidade estar aqui, que também, dependendo do que está acontecendo, é uma opção, mas eu também quero interagir com o mundo, então eu tenho que escolher momentos para estar presente no aqui e agora e não só estar lá na minha bolha fora. Então o escapista, ele precisa estar muito atento para não ficar fugindo da realidade, mesmo consciente, mesmo com a mente limpa, para não ficar saindo daquilo que está acontecendo aqui agora, para se colocar presente, porque a sua cura também vai estar nisso. Ah, eu vim para o lugar, mas fiquei o tempo inteiro lá viajando. Não, vem para o lugar, esteja com as pessoas, interaja com as pessoas, porque quando você sai da sua consciência, porque você está com medo de ir ali e se conectar e chegar perto, você também está usando a válvula de escape. Então não adianta nada ir de corpo e não estar presente mentalmente, não estar presente na interação com o próximo, né? Porque aí dentro dessa trazer essa presença para o aqui e agora e ir lá dar a cara, vamos ver o que acontece se eu interagir. O outro tem o direito de não gostar de mim, bem como eu tenho o direito de não gostar do outro. Porque quando eu tento matar a minha máscara, quando eu tento matar a minha dor, né, eu me rejeito, né? E aí eu começo como eu sofri rejeição lá atrás, eu acho muito feio rejeitar. E aí eu condeno rejeitar alguém. E aí o escapista, a pessoa que sofre da dor da rejeição, ela não se dá o direito de rejeitar ninguém. Ela se rejeita o tempo inteiro. Mas às vezes vem uma pessoa meio tóxica, vem uma amizade que já não serve mais, ou até um relacionamento que já não está fazendo bem para ela, e ela fica ali. Porque rejeitar é feio. Minha mãe me rejeitou, então é inconsciente esse movimento. Atenção, não é uma coisa premeditada. Mas o importante dentro disso, desse acolhimento, dessa dor, dessa máscara, disso tudo, é a pessoa começar a se dar o direito de rejeitar também. Porque quando eu não consigo rejeitar algo que me faz mal, eu não estou conseguindo botar limite. Então eu estou ali aceitando coisas que já não me fazem bem. Por quê? Porque eu tô me rejeitando. De novo, eu não quero mais, mas aí eu me rejeito para não rejeitar o outro. E aí, olha a loucura que fica a vida da pessoa, e aí ela não consegue tomar as rédeas da situação. Que é isso, se dá o direito de, não quero mais. Alguém vai se sentir rejeitado. Puxa, que pena. Quer dizer que ela vai ficar ali rejeitando todo mundo? Não, mas ela se dá o direito de viver isso, ela se dá o direito de experienciar ser o algoz daquela dor que foi causada nela. Porque quando a pessoa não acolhe a máscara, quando ela não acolhe a ferida, ela nunca vai poder ser a pessoa que rejeita. E às vezes a gente tem que botar limite, às vezes a gente tem que dar um basta numa situação, a gente tem que falar que não.
Aí ela fica sendo o quê? Aquela boazinha que sim, que faz, que quer ajudar, que quer, por medo de se colocar no mundo, de falar, não, não quero fazer parte disso, isso pra mim não tá bom. Ela tá ali dizendo amém pra todo mundo ou fugindo de todo mundo. É que você foi falando e aí eu senti que isso precisava, que encaixava bem no que você estava dizendo, aí veio a chamada. Eu não sei se Então, Dani, mas muito legal isso que você fala, porque me deu um outro insight aqui, porque assim, não quer dizer que eu trago uma ferida da rejeição, que o outro também tem essa ferida. Então, às vezes, essa ferida está tão latente internamente que a gente acredita que o outro vai se sentir rejeitado e às vezes não. Nós ficamos em sofrimento, postergamos de fazer um movimento, acreditando que o outro vai pensar e vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu. Mas se ele não tiver a ferida da rejeição como algo para ser elaborado, talvez ele dê até graças a Deus, que bom, eu não estava sabendo como sair dessa situação, me rejeitou, ótimo. Ou me dispensou, melhor ainda. Ou seja, nós temos essa tendência de acreditar que o que eu estou sentindo é o que o outro está sentindo e não necessariamente. Ou seja, esse sofrimento pode ser evitado às vezes. Quando a gente faz essa análise de entender que você é você, eu sou eu, e eu preciso de manifestar aquilo que meu coração está pedindo, porque tem alguma mensagem ali para ser transmitida, eu vou entender que o jeito que eu vou manifestar é o meu jeito. Eu falo, olha, não dá certo, não deu bom, até que chego, e tá. E aí, como o outro vai receber, já não depende de mim. Já é uma coisa que não está dentro do meu controle, que eu não posso estar ali acreditando, pensando que ele vai pensar isso. E se eu não fiz um movimento também com essa intenção, é aquilo, eu preciso de me acolher. Eu preciso de me apoiar. Porque se nem você se apoia, imagine delegar essa responsabilidade para o externo. É algo muito complexo, porque se nem você está fazendo por você, como você vai cobrar que o outro faça? Falar dessas feridas não é uma coisa muito simples. Eu tenho um grupo no Telegram, até quero convidar as pessoas que desejarem entrar. Eu estou trabalhando agora as feridas emocionais lá. E eu estou indo até um pouco mais devagar, porque tem pessoas que são terapeutas, são pessoas que não são terapeutas. E algumas pessoas entraram em dor quando foram se percebendo, foram entendendo a ferida se manifestando. Né? E a minha intenção verdadeira é expandir para que as pessoas tenham acesso e consigam entender que pode fazer um movimento. Então, assim, dentro desse grupo, estou falando sobre isso. Quem quiser entrar depois pode me chamar em inbox, né? Trabalhar essas feridas não é algo simples, não é algo gostoso, mas é extremamente necessário. Porque quando nós começamos a olhar para a nossa dor, ali já é a primeira porta, o índice de primeiro passo para a cura. A gente já falou na última live, mas eu gosto de repetir. A gente só consegue se curar quando a gente sabe que tem alguma coisa que não está bem, que está doente. Porque se não sabe da doença, não existe cura. Quando nós entendemos o que está ali vibrando, que precisa de ser olhado, precisa de ser manifestado, a gente vai fazendo o que é a busca para ressignificar essa situação, para entender que não existe culpados e nós temos ali as nossas próprias responsabilidades com as nossas ações, não é culpa. E aí, nesse momento, acontece a questão deste acolhimento. Ô, Dani, não sei você, mas estou achando o povo aqui tão caladinho, eu não sei se o povo tá acompanhando isso, fez alguma virada de chave. Enfim, estou achando isso tão quietinho hoje. E vocês conhecem muita gente com a dor da rejeição? Vocês se identificam com isso? Acho que o importante, né, a gente também, justamente para evitar causar mais sofrimento, né? Se você conhece alguém franzino, que está sempre se escondendo, não vai lá tentar mudar a pessoa. Você pode até mencionar sutilmente que essa dor existe, falar da live, falar do livro, levar para o grupo da Jo, se a pessoa tiver interesse, mas mais que tudo, o importante aqui é desenvolver essa compaixão e esse acolhimento para essas pessoas, para essas dores da gente. Quanto mais a gente entende que essas dores existem, até para quem entra em processo de dor, nossa, eu tenho essa dor, e aí começa a passar mal com isso, entenda, no primeiro estágio da existência, a gente era como a gente é. E aí, no segundo estágio, a gente começa a ver que a gente não pode ser a gente. E aí a gente começa a desenvolver essa máscara. E aí, quando a gente começa a criar uma resistência com o pai, com a mãe, ou às vezes até com a terapeuta, porque ela está mostrando a máscara para você, aí está o início de um processo de cura. Então, assim,
vai haver um processo de dor. A borboleta, antes de criar as asas dela, ela se debate no casulo. Ela fica ali numa crise existencial enorme, porque ela era um bicho que rastejava e agora ela vai sair voando. É parte do processo sentir um pouco dessa dor, porque é isso. Nossa, esse negócio estava aqui velado, tampado, eu não tinha visto, não me incomodava. Incomodava sim. Só que incomodava e você não sabia o nome. Né? Quando a pessoa descobre esse tipo de dor, ela só não sabe o que é, mas ela tá ali angustiada, ela não consegue ficar relaxada, ela não consegue estar presente, ela não consegue estar bem, ela tá sempre ali à beira de uma crise de pânico, simplesmente porque ela tem medo de manifestar aquilo que é dela. E aí, quando você entende que esse é o problema, você começa a ter a opção de se movimentar daí. É gostoso entender isso? Não, não é. Como não é gostoso entender nenhuma máscara da gente. Só que quando você entende que você tem essa consciência, você começa a ter a possibilidade de sair disso. Então, esse ganho de consciência, apesar de ser um incômodo, de ser doloroso, é o início da sua possibilidade de se libertar para você ser quem você realmente é. Porque se bancar, às vezes, não é fácil. A gente bater no peito e falar, não, eu sou assim. E o outro, às vezes, vai te rejeitar e tá tudo bem. E quando você começa a se fortalecer emocionalmente o suficiente para ficar numa boa, mesmo quando o outro te rejeita, você começa a ver que você está tomando as rédeas da situação da sua vida. Principalmente para o escapista, principalmente para a pessoa que sofre da dor da rejeição. Quando você começa a não ficar tão abalado porque alguém te rejeitou, você começa a ter uma virada de jogo. Você começa a estar sendo realmente o dono da sua vida e não a pessoa que está ali o tempo inteiro se escondendo com medo de ser rejeitado. Eu sou assim, vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar de mim. E o mais legal de tudo, eu vivo bem comigo mesmo, então tudo bem se alguém não gostar. E não ficar ali no desespero, aceitando um monte de coisa, dizendo amém para todo mundo, dizendo que sim para todo mundo, ou não interagindo com ninguém, só para não viver a dor da rejeição. Você é o que você é, você se acolhe, você se permite ser do seu jeito, do jeito que você é, e não se importa mais tanto com a aprovação do outro ou não. Naturalmente, queremos ser amados, acolhidos e respeitados, mas com limite. E a dor e a rejeição, a pessoa acaba não conseguindo botar limite. Então, quando eu começo a me permitir expressar, eu começo a me curar dessa dor. E é muito importante a gente trazer esse tipo de consciência aqui e as pessoas começarem a entender como que elas se libertam disso, quando que elas estão ganhando o jogo. Se você ainda não consegue manifestar nada, então está na hora de você olhar com mais atenção para isso, para manifestar a sua essência, porque o objetivo da encarnação aqui na Terra é o seu que eu vim aqui ser. Se eu não despertar a minha centelha, se eu não trouxer a luz, a minha sombra, a minha luz, se eu não trouxer aquilo que eu sou, de que vale essa vida? Ah, então dói olhar para isso? Dói um pouco, mas depois é mais gostoso, depois fica mais legal, depois eu já começo a não me importar tanto com os outros e eu posso ser o que eu vim aqui a ser. E as coisas só vão acontecer para mim quando eu for aquilo que eu vim aqui ser. A vida só vai se tornar agradável quando eu for aquilo que eu vim ser. Enquanto eu estiver me rejeitando, me escondendo, tentando desaparecer, eu não vou conseguir ter dinheiro, eu não vou conseguir ter relacionamentos reais, eu não vou conseguir ter amizades, eu não vou conseguir ter uma vida. Então, dói um pouco olhar, sim, mas no fim da história, depois de uma fase de acolhimento e de aprender a se amar, as coisas começam a não ser mais tão importantes quanto você se amar e você se permitir ser quem você é, né, Jojo? Nossa, muito legal tudo isso, Dani. O papo tá muito gostoso, mas vamos começar aqui, né, nas nossas despedidas, que delongam um pouco. Eu tenho atendimento agora às 8, então não posso empolgar. Quero agradecer a todas as pessoas que entraram nessa live, as pessoas que deixaram aí os coraçõezinhos, a Leonice, mais alguma pessoa aí que deixou os comentários também, muito obrigada. É sempre muito bom ter essa interação com vocês. Eu quero convidar as pessoas que ainda não conhecem o trabalho da Dani para ir no Instagram dela, começar a acompanhar o trabalho dela. Ela vai fazer daqui a pouco, agora já estamos em agosto. É uma vivência maravilhosa, eu participei, eu super recomendo. Ela pode até falar sobre isso depois, que ela vai falar com mais propriedade. Eu participei, gostei muito. E convidar vocês também para continuar aqui nas terças-feiras, vindo participar conosco das lives, que nós vamos fazer outros temas das feridas emocionais. E aquelas que quiserem, se sentirem convidadas aí, a entrar no grupo do Telegram, que já comecei a falar, já estou na dor na ferida da humilhação. Então já passei pelo rejeição, pelo abandono,
humilhação e estou na traição. Hoje eu postei da traição. Então, sintam-se convidados. E é isso aí, agradecer o carinho de vocês sempre para conosco aqui nessas lives de terças-feiras, no nosso Direto no Ponto. Eu que agradeço, e é isso aí, dia 9 de agosto a gente vai estar ministrando aí uma sessão para nutrir valor. Se você tem a dor da rejeição, você se sente uma pessoa de baixo valor, vem com a gente, coloca na agenda, quarta-feira, 8 horas da noite, dia 9 de agosto, a gente vai fazer o adubo emocional para nutrir valor. E uma coisa que eu quero falar bem agora, já para fechar, para enxugar aqui, falar bem da pessoa que tem a máscara do escapista. Se você se identificou, atenção, deixa eu falar rapidinho seus pontos positivos, que está aqui na listinha, ó. Por trás do escapista, tem alguém muito capaz, com boa resistência para trabalhar, uma pessoa habilidosa, dotada de boa capacidade de criar, uma pessoa criativa, inventiva, imaginativa, uma aptidão especial para trabalhar sozinho, por conta própria. Cara, é muita qualidade junto. Então não se sinta o cocô do cavalo do bandido porque você está no lado escuro da força. Começa a agir para você conseguir trazer o lado positivo. É uma pessoa eficiente, detalhista, consegue resolver muitas coisas ao mesmo tempo, é uma pessoa apta para reagir bem nas emergências e não precisa dos outros incondicionalmente. Pode muito bem ser feliz sozinho. Então, nada é só ruim, tá bom, gente? Então, espero que trazendo esse monte de coisa boa de quem se identificou com a dor do escapista, entenda. Vamos trabalhar esse balanceamento, essa aceitação, esse acolhimento dessa dor para que a gente consiga transformar a nossa maior dor na nossa maior força. Espero que tenham gostado. E semana que vem a gente está aqui, tá bom? Tchauzinho, um beijo. gente. Boa Obrigada, noite. Tchau, Jo. tchau. Boa semana.